Ainda tá meio escuro aqui. Escuro? Ao vivo. Começando, boa noite. Começando mais uma edição de A Live. Hoje é uma quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020. Vamos receber aqui a jornalista Guaíra Flor. Já já ela estará com a gente nessa noite de quinta-feira. Noite que promete uma conversa bastante interessante sobre o trabalho que ela já realiza há vários anos em diversas áreas do jornalismo, da faculdade, dos meios acadêmicos, a assessoria de imprensa, jornal, marketing digital. Temos muitos assuntos aí para conversar com a nossa convidada, né? Uma boa noite aí para quem está chegando. Dentro de alguns instantes a Guaíra estará aqui com a gente. Acabei de falar com ela e ela já tinha dito que estava de prontidão. Tá certo, gente? Boa noite. Esta é a live, sempre entrevistas interessantes. Aí Vanessa entrando. Vanessa cuida dos detalhes técnicos dessa live aí, né? Faz toda a produção técnica, né? Cuida de todos os detalhes. Vanessa, minha mulher, né? Cuida dos fones, né? A iluminação, ela já colocou todo o equipamento aqui pra gente ter uma boa luz, né? Sempre cuidando dos detalhes todos aqui da live. Obrigado aí, Vanessa. Sem você eu nada faria, principalmente essa live aqui. É isso, gente. Nossa convidada deve estar chegando a qualquer momento para a gente iniciar a conversa. Conversa muito interessante sobre comunicação, né? Nós temos trazido sempre jornalistas aqui, artistas, enfim. Ontem tivemos Friar Blake, um músico piauiense, músico e também pintor, talentosíssimo. Mostrou aqui suas canções, tivemos uma super live com ele, mostrou seus quadros. Sempre a gente tem convidados muito interessantes aqui para falar, né? Escritores, jornalistas, músicos, atores, atrizes, gente de várias áreas, empreendedores. E a Guaíra acabou de chegar. Vou adicioná-la aqui à conversa. Guaíra Flor já. Chegou, tudo bom, Guaíra? Opa, deu uma Oi, congeladinha. Marcelo. Tô congelada agora que Opa, tudo bem com você? Tudo bom? Oi, você tá me vendo? Ah, tudo bom, como é que você vai? Você? Luz tá Tá, eu acho que a boa, o sua som imagem tá tá bom? congelando um pouco aqui, não sei se é só pra mim. Você tá me vendo bem normalmente aqui? Tô te vendo tranquilo. É, eu acho que a sua imagem tá um pouco distorcida, pelo até o retorno que eu tô tendo aí do pessoal aí Ok. O meu tá normal. Eu me vejo normal. Eu não sei como você me vê, Ah, mas eu me vejo normal. tudo bem, então. Eu vi um pouquinho de distorção aqui, enfim, mas acho que tá normal. Vamos lá, vamos lá. Guaíra, Vamos. então, em primeiro lugar, queria agradecer imensamente você estar aqui hoje. Muito obrigado por ter aceito o convite para participar desta live. Um prazer, prazeraço. Tá te revendo depois de tanto tempo, né? Verdade, a gente acaba, a pandemia se encontra aí virtualmente, né? Legal, Guaíra. Eu vou fazer uma breve apresentação sua e depois eu passo as questões para você, tá certo? Rapidamente. Tá A certo. Guaíra Flor, que é a nossa convidada de hoje, né? Jornalista, empresária, professora universitária, comanda uma empresa especializada em storytelling, que ela vai falar para a gente daqui a pouco, né? Como é que é storytelling, e soluções de comunicação corporativa. Curiosa, nas palavras dela mesma, já trabalhou em redação de jornal, assessoria de imprensa, produção de programas de rádio, agência de marketing digital e teve uma startup no mercado de orgânicos. Hoje ela divide o tempo entre a Farol Conteúdo Inteligente e a sala de aula. É a professora de web jornalismo, storytelling e cybercultura. Mestre em comunicação pela Universidade de Brasília, UNB, estudou os impactos do Wikileaks no jornalismo. Então, mais uma vez, bem-vinda, Guaíra. Eu queria te perguntar fazer uma pergunta básica, né? O que te levou a ser jornalista?
que te atraiu na comunicação, né? Você que é uma pessoa que tem essa experiência dentro da área de comunicação, né? Tão vasta, tão diversificada. Ah, Marcela, é engraçado porque não era o que eu queria, tá? Quando eu era mais nova, eu queria ser psicóloga. E minha mãe é médica. E aí minha mãe falava, não, minha filha, psicologia, pra quê? Você tem vocação para ser psiquiatra. Vá fazer medicina, eu vou mostrar para você que você está enganada. Você acha que você quer psicologia, mas você nasceu para ser psiquiatra. Vou te botar num teste vocacional que você vai descobrir. E fui fazer o tal teste vocacional. E no teste vocacional, a psicóloga me deu essa devolutiva. Ela falou assim, você deveria fazer comunicação. Eu falei, comunicação? Mas eu não gosto de escrever. Eu não gostava de escrever. Assim, não é nem que eu não gostava. Eu achava que eu não sabia, porque eu tirava notas muito baixas em redação na escola. Baixas mesmo. Mas depois eu fui entender por que eu tirava notas tão baixas. Porque eu era aquela aluna bagunceira e o professor descontava em mim a raiva que ele tinha, porque na sala de aula eu era o cão. Então ele pegava minhas redações e me tacava nota baixa, não é porque eram ruins, era meu comportamento não ajudava. Depois eu fui entender isso. Uhum. Mas assim, não achava que escrevia bem, e ela falou, olha, faz comunicação porque você é uma pessoa que tem um senso de justiça muito forte. Você se indigna muito quando uma coisa está errada, você quer que as coisas funcionem certinho, para você é preto no branco, você tem essa vontade de ser ouvida, de falar, e se você for para o jornalismo, para uma área assim, de comunicação, e você poder mostrar essa indignação ou denunciar as coisas que você acha que são erradas, você vai ser muito feliz, porque isso vai te trazer uma realização muito grande. Aí tá, sair com o resultado lá, mãe, e aí? Minha mãe, aí, o que deu? Deu medicina, né, minha filha? Eu falei, não, mãe, deu jornalismo. Não. Pelo amor de Deus, minha filha, não faça isso. Minha mãe tinha amigos jornalistas, né? E via eles naquela luta, às vezes perdia emprego, salário baixo. Pelo amor de Deus, não faça jornalismo. Isso não é profissão de gente decente. Vá fazer sua psicologia. Mas aí o estrago estava feito. Eu decidi fazer comunicação social. Não entrei para jornalismo. Eu iniciei fazendo audiovisual, que hoje em dia equivaleria a rádio e televisão. Então, assim, eu comecei fazendo rádio e TV, que hoje em dia equivale ao audiovisual na faculdade, e depois, no meio da faculdade, eu decidi que faria o audiovisual, eu concluí essa habilitação, e peguei a dupla habilitação e fui seguir jornalismo também. Então, eu tenho as duas formações. Legal, legal. É interessante você falar isso porque vários outros colegas que passaram por aqui também contaram que, né, enfim, alguns inclusive começaram fazendo outros cursos e que não tinham cursos que não tinham absolutamente nada a ver com comunicação, por exemplo, medicina, odontologia, contabilidade. Legal, mas que bom que essas áreas não ganharam, mas a comunicação ganhou muito, o jornalismo ganhou muito com a presença de profissionais como você, Guaíra. Que bom que você optou e Sou muito graças a grata esse à teste. psicóloga. Sou muito grata à psicóloga que me falou isso, porque nunca foi uma coisa que eu tenha sonhado nem de longe. Assim, realmente nunca pensei nisso. Mas me acho extremamente vocacionada e não me vejo fazendo outra coisa hoje. Assim, se qualquer outra área que eu fizesse, eu não seria tão feliz. Uhum. Que bom. E você estudou, você é de Brasília? Desculpa te perguntar, você estudou em Brasília mesmo? Eu sou de Brasília, mas eu comecei a fazer audiovisuais lá em São Paulo. Eu estudei na Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista. Fiquei lá 2 anos, depois eu voltei para Brasília e aí fui para a UNB e terminei a faculdade lá, tanto de audiovisual, que era a rádio e TV antigamente, quanto a de jornalismo. Uhum. Mas eu sou daqui. Certo. Uhum. E o seu primeiro trabalho foi aonde? Onde você No começou? Correio. Um sonho. Correio Brasiliense. Que- No Correio Brasiliense, tive muita sorte numa época que era maravilhoso estar no Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense estava passando por uma transformação. Ricardo Noblar era o chefe de redação e ele estava disposto a fazer um jornal diferente, a testar novos modelos, a dar muita liberdade para o repórter trabalhar com texto literário, que era um tabu na época, então a gente podia fazer texto literário, podia fazer matéria de serviço. Tínhamos uma liberdade louca, realmente tínhamos muita liberdade para fazer o que a gente queria. E ele estava testando formato, fazia caderno de jovem, fazia caderno de serviço, fazia caderno de fim de semana, tinha uma disputa ali saudável para ver quem é que ia ser a manchete do jornal, que ele chamava de tema do dia. Você tinha um tempo maior para fazer a apuração. E eu tive essa sorte de estar no Correio nesse momento em que ele era o jornal
mais lido de Brasília, ele vendia muito, tinha muito assinante, e ele era um jornal muito respeitado, especialmente no meio político. Todo mundo, todos os políticos do Brasil liam o Correio Brasiliense. Então, uma época muito feliz. Legal. Isso foi que ano que você entrou no Correio? Nossa Senhora, nessa que tinha computador, aqueles Macintosh, assim, computador brancão, eu entrei em 99, acho que até 99. 2004, 2005. Você ficou 5 anos, então, enfim, por quais editorias você passou lá? Lá eu já entrei na editoria que eu fiquei quase até o fim. Eu entrei em Saúde e Educação. Entrei com o Renato Ferraz, que é fantástico, né? Meu primeiro chefe, meu editor, me ensinou. Eu sempre serei grata a ele, porque é um fofo. Eu entrei descobrindo Saúde e Educação e fiquei lá nessa área durante uns 3 anos e depois fui para Brasil. Aí terminei em Brasil. Legal. Saúde e educação, duas áreas muito importantes, né? Você trabalhou com a Nassá também? Não trabalhei com a Anassá. A Anassá chegou no Correio depois que ela chegou para fazer um suplemento mais voltado Uhum, para vestibular, alguma coisa assim. Mas quando ela chegou, já foi perto da minha saída. Ela chegou em 6 meses antes de eu sair. Então, eu não cheguei a trabalhar com ela. uhum, Quando a Anassá chegou para trabalhar em educação, eu já estava em Brasil. uhum. Legal. E você lembra, enfim, duas áreas, como eu falei, bem interessantes, né, de se trabalhar, né? Saúde e educação. Que matérias, assim, que você lembra legais, assim, que você fez nessa época? Lembra de algumas curiosidades, alguns casos interessantes, assim, que você cobriu? Sempre tem essas Ah, histórias muito tem boas, muitas né, em histórias redação de boas. jornal. A redação é uma delícia, né? Eu lembro de uma matéria que eu fiz, 2 matérias que eu gostei muito de fazer. Uma eu fiz com a Noelle Nobre, nossa colega. A gente fez uma matéria especial quando o Paulo Renato, que era o ministro da Educação na época, ele liberou a abertura de faculdades particulares no Brasil de uma forma mais leve, né? Antigamente, para você abrir um curso superior aqui no Brasil, você demorava, primeiro, que apresentar um projeto muito estruturado, muito conciso, muito forte. Você tinha que validar aquilo ali, você tinha que contatar todos os professores antes de você aprovar o curso, você tinha que formar uma turma para ser avaliada, enfim, era muito rígido. Então, tinha poucas faculdades privadas aqui em Brasília. Eu lembro da UDF, do CEUB e a Católica. Tinha essas 3, basicamente. Não? E a UF. Tinha umas 4 faculdades. E aí o Paulo Renato decidiu abrir porque ele queria que mais pessoas tivessem acesso ao ensino superior e ele não ia investir nas públicas, ele liberou a abertura das privadas. E aí eu fui fazer uma matéria com a Noélia, a gente foi fazer uma investigação de quem eram os donos dessas novas faculdades privadas que estavam sendo abertas em Brasília e também falar sobre o pensamento dos donos dessas tradicionais, CEUB, UDF, Católica, e a gente conseguiu algumas coisas muito fortes, do tipo, uma pessoa que abre uma faculdade que hoje em dia não existe mais aqui em Brasília, ele era dono de um motel, de um açougue e ia ser da faculdade. E a Noelle foi entrevistar ele e perguntou, nossa, você é um empreendedor, né? Ele tem um açougue, tem um motel, agora eu vou abrir a faculdade. Aí ele falou, por quê? Porque são as 3 coisas que mais dão dinheiro, carne, sexo e ensino. Aí, poxa, não fala isso com um repórter, que a gente vai Uhum. valorizar, né? Eu consegui entrevistar o João Herculino, que era o reitor do CEUB, o fundador do CEUB, e também, assim, consegui uma aspas bem bombástica dele, porque na época não tinha medicina no CEUB, né? E aí se eu não penso em faculdade de medicina, ele medicina é coisa muito séria. Pronto, assim, a gente tinha um prato cheio ali para mostrar que aquilo ali poderia vir a ser um comércio da educação. Foi uma matéria que foi capa na época, teve uma polêmica absurda, as pessoas questionaram, pessoas das faculdades privadas ficaram com muita raiva, mas era uma denúncia importante de ser feita naquela época. E acho que foi bacana. Outra coisa, eu lembro que eu fui cobrir a invasão da fazenda do Fernando Henrique Cardoso, quando ele era presidente. Acho que os sem terras invadiram a fazenda do Fernando Henrique Cardoso, né? E aí eu Uhum. estava no jornal de plantão, saí de casa às 10 horas da manhã, cheguei no jornal às 11, 11h30 me botaram no carro, e eu fui do carro daqui para uma cidade, nem lembro onde é que era, no interior de Goiás, mas enfim, umas 3, 4 horas daqui de Brasília.
essa fazenda do Fernando Henrique. E saí com a roupa do corpo para fazer a matéria. Cheguei lá, eu voltei 2 dias depois. Então, assim, eles foram no jornal, pegaram na minha casa, pegaram na roupa com meu marido, me levaram uma malinha e eu fui cobrir essa coisa. E dormi no carro, a gente dormiu eu, o fotógrafo e o motorista no carro à noite, de madrugada, porque chegou a informação pra gente que a polícia podia invadir de noite a fazenda e tirar as sem-terras à força, então a gente não podia sair de lá. No dia seguinte, a gente viu a polícia chegar e fazer uma ação muito truculenta, colocar os sem-terras com a cara na lama, tinha chovido de madrugada, e de manhã eles prenderam o pessoal, falaram, não, a gente vai entrar para conversar, vamos bater um papo. Aí os sem-terras abriram a porta, eles já entraram botando o pessoal com a cara na lama no chão, uma ação um pouco mais truculenta, não deixaram eles falar com ninguém, botaram eles no ônibus e tiraram na marra. Então, são essas coisas que fazem muito... São aventuras, né? O jornal é uma aventura louca, é muito gostoso. Interessante você contar essas histórias, né? Porque justamente reforça o papel que a comunicação, né? Que o jornalismo também tem de denúncia, né? Uma matéria que você fez importante, né? Sobre a questão da educação, sendo tratada rigorosamente como comércio, né? Como carne ou como, enfim, sexo, as palavras lá eu tenho um açougue e um hotel. Agora eu vou abrir uma faculdade. Não fala isso com um jornalista. Assim, é pedir para apanhar. Uhum. Legal, Guaíra. Então, foram 5 anos bem intensos, né? Imagino. Ao mesmo tempo, uma rotina que a gente sabe que quem trabalha em jornal, né, não tem feriado, né? Pelo menos uma vez por mês está ali no plantão de fim de semana, com sábado e domingo, tudo. Tem hora, às vezes, para entrar, mas não tem para sair, né? Você foi para uma pauta e ficou 2 dias nela, né? Acabou num conflito aí entre a polícia militar e o sem terra, mas ao mesmo tempo assim é gratificante, né? Quando você olha e vê assim, toda essa experiência, essa bagagem que você adquiriu, né? Não, eu não troco a experiência de jornal por nada. Recomendo muito sempre que meus alunos que passem por uma redação de jornal, de TV, de rádio, de online, que a redação te dá, assim, profissionalmente eu fui forjada numa redação. Então foi na redação que eu aprendi a ser rápida, que aprendi a identificar um lead muito rápido, a fazer um texto bem trabalhado, a escrever rápido se eu precisasse e, quando tinha tempo, a fazer um texto muito bem escrito ou em fazer um texto tecnicamente aceitável. Você aprende as duas coisas, que depende do design que você tem, de não ter vergonha de fazer pergunta, de ser despachada, de falar o que quer falar, de ter coragem para comprar briga quando tem que comprar. Então, assim, o jornal é uma grande escola. Eu não toco por nada. E o ambiente da redação? O que você guarda de recordação? Eu peguei uma época do Correio muito feliz disso, de todo mundo estar muito empolgado, todo mundo acreditava muito naquele projeto que estava acontecendo, existia aquela coisa meio quixotesca, né? Tinha uma briga na época do Correio Brasiliense contra o Joaquim Roriz, e que era muito política, mas que para quem estava ali dentro era uma coisa disso, de você fazer jornalismo, fazer denúncia, tentar mudar a realidade. Todo mundo muito apaixonado por esse novo projeto gráfico e editorial, né? O Chiquinho e a Chiquinha, né? Ambos trabalharam num projeto gráfico lindo e maravilhoso. Então, as matérias do Correio eram muito bem escritas, muito bem diagramadas, ganhava muito prêmio, era um jornal com uma credibilidade enorme, era muito apaixonante. Então, eu estava lá nessa época desse clima apaixonante. Então, você ficava lá, você não precisava nem ganhar bem. O seu salário era a alegria de fazer parte daquilo ali. Basicamente foi isso durante algum tempo. Depois acabei saindo. Mas era uma época muito boa. Então, assim, eu guardo as melhores recordações da redação. Não foi um ambiente que tenha me feito mal. As pessoas falam, redação é competitiva, é isso. Talvez por eu ser uma pessoa extremamente distraída, eu não percebia isso. Eu percebo mais. Ou então, quando alunos meus vêm... Eu tenho uma aluna ótima, que ela, enfim, já passaram 10, 15 anos que eu estive na redação do jornal, e ela foi fazer um estágio no Correio Brasiliense, veio falar comigo. Professora, eu falei, nossa, você vai amar, melhor escola da minha vida, é muito legal, botei uma filha para ela ir. Aí ela volta depois de um tempo, pedir demissão. Eu falei, como assim pedir demissão? Você lá, 1 mês, 2? Ela falou, aquilo ali é uma puta de uma exploração, porque não sei o que, a gente tem que ter direito a trabalho, tem que trabalhar de tal hora a tal hora.
com uma mentalidade que é muito dessa geração, né? De querer tudo mais certinho, não topar ficar além do horário de expediente. E uma coisa, é isso, uma mudança mesmo de pensamento. Porque para mim não ficar até 1 hora da manhã na redação, nossa, eu estava sorrindo daqui até aqui. Eu achava o máximo estar lá e quando terminava a pauta sair para o bar para discutir o fechamento. Para mim, o ambiente da redação foi muito feliz. Até que não era mais. Quando deixou de ser feliz, também deixou de ser feliz, assim, Uhum. animalmente. Aí isso foi infelicidade total. Mas, assim, no que eu me lembro da redação, era muito dessa alegria de fazer parte do jornal. Legal, legal. E também é interessante ver matérias como a sua, que tem um poder também de transformação, né? E às vezes, como um texto escrito muda a vida de pessoas, né? Uma matéria, né? Influencia a realidade, até mesmo posturas de autoridade, né? Até hoje é assim, né? Enfim, em caso de denúncias, né? Ou quando diz respeito ao interesse de uma comunidade, de pessoas, né? Que estão sendo, enfim, não estão sendo respeitados, né? É um poder muito forte, né? Esse do jornalismo de É, transformar, né? Enfim, o eu lembrei jornal agora tem de isso. eu lembrei agora de 2 matérias que eu vou contar, que foram as que mais mexeram comigo, Claro. tá? Essas foram as que eu lembrei que foi mais, assim, adrenalina, né? Mas eu lembro de uma matéria, isso eu falo também muito para os alunos, que a beleza do jornalismo é você poder mudar uma vida. Mudar o mundo ou o Brasil é difícil, né? Não é fácil. Mas quando você muda a vida de uma pessoa, quando você se depara com uma coisa muito forte que faz pensar ou que te muda, ele vale muito a pena. Então, assim, eu fiz uma matéria uma vez, é, era sobre a dificuldade que as crianças da periferia tinham de estudar. E aí eu fui conversar com várias crianças em escola e uma das crianças que eu entrevistei era um menino que ele gostava muito de ir para a escola, gostava muito de estudar, só que ele não tinha, era de uma família muito humilde, então ele não tinha dinheiro para ter caderno. E aí ele fazia o dever de casa dele no saco de pão. E aí ele pegava o pão que a mãe comprava de manhã, pegava o saco, cortava em pedacinhos e fazia o dever de casa lá e levava para a professora. E quando eu conversei com aquele menino, né, nossa, eu fiquei super, super mexida, né? E fiz uma matéria bacana, assim, contando essa história de uma forma mais emotiva, mais literária. E no dia Uhum. seguinte esse menino ganhou caderno de tudo quanto era lugar, assim, acho que um monte de Que pessoa leu a ótimo. matéria, gostou, aí foram na casa dele, levaram mochila, levaram caderno, levaram lápis de cor, levaram, assim, tentaram melhorar, nem que seja por dar uma pequena alegria para essa pessoa, não sei Uhum. se mudou a vida dele ou não, mas certamente aquele pequeno problema ali foi resolvido e isso fez toda a diferença do mundo para mim. Foi uma Legal, linda matéria história, linda história. é linda. O jornalismo te coloca de frente com essas pessoas de verdade, sabe? Pessoa Uhum. real, Maria, José, João, gente que está ali na luta, que tem uma vida tão mais sofrida e tão mais difícil que a nossa, e que tem uma alegria e que te recebe, que te dá um cafezinho quando você vai na casa dele, te Uhum. visitar, abre a porta, te faz sentar, é coisa mais linda. A outra matéria que mexeu muito comigo, e aí talvez tenha sido uma das matérias que me fez entrar mais em crise profissional, foi, você que gosta de cinema vai lembrar. Lembra daquele filme do Almodóvar, Fale com Ela? Sim, sim, sim. Na época do Lembro. lançamento desse filme, a gente queria mostrar a história de pessoas como aquela moça que estavam em coma vegetativo, para mostrar a diferença entre a ficção e a realidade, tá? Era uma coisa assim, para falar desse filme que contava uma história real que tinha acontecido na Espanha de uma mulher que ficou em coma vegetativo anos e tinha acordado, e mostrar o drama real de quem estava em coma vegetativo e não ia acordar, ou não tinha perspectiva de acordar. E aí eu consegui, depois de algum tempo, contato com uma família que tinha uma moça chamada Renata. Lembro o nome dela até hoje. Que era uma moça de 20 e poucos anos, casada há uns 4 anos, que queria engravidar. Foi fazer um procedimento de desobstrução da trompa uterina, que é uma coisa normal, que se faz com uma anestesia local, tranquila, tanto que ela foi sozinha, não foi com ninguém para fazer esse procedimento, você faz na mesa ginecológica. Só que a pessoa, o anestesista que estava lá, não estava prestando muita atenção. E ela entrou em choque anafilático, ninguém percebeu. E ela ficou 15, 20, o procedimento inteiro, já sem oxigênio no cérebro. Uhum. E entrou em coma vegetativo. E eu fui visitar essa família e fui visitar a Renata, né? Que já estava em coma vegetativo há mais de 10 anos.
E foi uma das coisas assim mais impactantes da minha vida, porque é Uhum. muito difícil. Não é igual no filme. A pessoa não está igual a Bela Adormecida. A pessoa que está em coma vegetativo, os músculos vão atrofiando, as mãos vão ficando em forma de garra, o rosto fica deformado, tem muita escara no corpo, o cabelo tem que ser curtinho, porque não tem como... Enfim, é uma situação assim extremamente triste. E muito triste também ver o sofrimento daquele pai e daquela mãe de terem uma filha com a vida pela frente, recém-casada, e a filha estava daquele jeito. E eu não tinha filhos na época, né? E o Uhum. pai dessa menina falou, você tem filhos? Eu falei, não. Ele falou assim, eu vou te falar uma coisa, que você só vai entender se você tiver filho um dia. Para chegar a um ponto de um pai desejar a morte da filha, é porque é muito sofrimento. E às vezes eu Uhum. rezo para ela morrer porque isso não é vida. O que ela passa não é vida. O que a gente passa depois que ela ficou assim também não é vida. Esse médico acabou com a minha vida, com a vida da minha filha, com a vida da minha família. E Uhum. era uma dor tão sentida. E eu fiquei muito, muito mexida, né? E Uhum. pensando mesmo, refletindo de, cara, que justiça divina é essa? Como é que Deus permite que uma coisa dessa aconteça? O que acontece com o espírito dessa moça? Essa moça, será que ela escuta o que falam com ela e ela tem a inteligência preservada, mas ela só não consegue se comunicar? Ou será que ela não escuta mais nada? Será que a alma dela, à noite, se desprende? Ela tem uma vida normal? Ela tá... Aquilo ali me incomodou de um jeito que até hoje, quando eu penso nessa moça, eu tenho vontade de chorar. É uma matéria muito Uhum. sofrida de escrever. Talvez tenha sido a matéria É, que mais mexeu comigo na redação. duro, né? Ter que, enfim, também é um lado que cabe ao jornalista, né? Lidar com as diversas formas da realidade que nem sempre são, muitas Sim. vezes não são a face, enfim, alegre e tal, mas é um É, papel, né? Uma e a missão, vontade né? de ajudar a fazer justiça, né? Eu fiquei tão indignada com esse médico, eu falava, me dá o nome desse médico. A gente tem que dar o nome desse médico aqui, nome, sobrenome, porque, cara, não pode. Que loucura é essa? Esse pai da Renata até abriu uma associação de vítimas de erro médico aqui no DF. Então, assim, um cara Uhum. incrível, uma família incrível, e que por um descuido de um anestesista, a vida de todo mundo é estragada. Enfim, isso, a gente se depara também com essas coisas muito tristes, né? Uhum. Infelizmente, né? Faz parte. Guaíra, enfim, você tem uma trajetória diversificada, né? Você ficou esse tempo todo na redação, né? Fazendo esse trabalho incrível. Quando é que foi o momento que você viu que era hora de partir para outra, outra missão, outras oportunidades? Assim, eu comecei a entrar em crise na redação quando eu passei pelo meu primeiro passaralho. Passaralho, para quem... Bom, todo mundo está estudando comunicação, sabe o que é, né? Mas quem não é da Mas é sempre comunicação, bom falar, né? passaralho, Porque algumas vezes as passaralho é pessoas uma vão ver demissão em depois o vídeo. massa. Isso. Uhum, Alguém for ver assim, passaralho é como a gente chama na redação quando tem uma demissão em massa. Então, quando tem demissão na redação do jornal, normalmente ela não é uma pessoa ou duas. O jornal tem uma crise de custo, troca de editor, está perto de anunciante, acontece algum problema no jornal estrutural e eles têm que demitir é, 10 pessoas, 15 da redação. Então, assim, quando eu passei pelo primeiro passaralho na redação, aquilo me abalou muito. Porque, assim, as pessoas iam trabalhar, pessoas que eu convivia, trabalhava, gostava muito, e elas chegavam de manhã, iam logar no computador, não conseguiam locar, o pessoal falava, não é problema de sistema, você foi demitido. E eu achava aquilo, eu falava, gente, eu não quero passar por isso, eu não quero vir trabalhar um dia e depois ser desligado. E isso é muito frequente nas redações, tá? Passaralho acontece muito de tempos em tempos. Então aquilo me incomodou muito, foi o primeiro sinal de alerta. Foi quando eu comecei a entrar em crise com um jornal. E um tempo depois, uns 6, 7, 8 meses depois desse passaralho grande que teve no jornal, eu comecei a ter vontade de ter filhos. E aí eu falei, eu não vou ter filho dentro da redação do jornal. Eu não tenho como ter um bebê em casa, um filho pequeno, ir trabalhar de manhã e voltar 2 dias depois. Está fora do meu radar uhum, do que eu queria para mim, ou para minha maternidade, né? Eu sou filha, já falei, eu sou filha de médica. Minha mãe sempre estava comigo ou no Natal ou no Ano Novo, nunca os dois, porque ela sempre estava de plantão numa noite.
Minha mãe perdia aniversário porque tinha plantão ou tinha emergência médica. E eu não era muito, não achava isso tão bacana assim. Então eu falei, não, eu não quero isso pro meu filho, para os filhos que eu vou ter. E aí eu acabei decidindo ir para uma assessoria de imprensa, que era mais tranquilo, pagava melhor. E pelo menos sábado e domingo eu tendia a não trabalhar, né? Então foi mais ou menos por aí. Mas o Passaralho também mexeu Uhum. muito comigo. Se eu não tivesse tido, talvez eu não tivesse tido esse desencantamento com o jornal. Uhum. Você trabalhou com rádio, não é isso? Você produziu uns programas de rádio. Como é que foi essa experiência? Sim, nessa época que eu fazia audiovisuais, eu tenho uma professora. Você é do UNB também, Marcelo? Fiz um NB lá no final Ah, dos então a anos Nélia. 80, começo dos anos 90, mas não tive aula com ela, não. Tive Teve, com então, outros. eu Mas tive sei aula com a quem é, Nélia sei quem é. tive aula com a Nélia, né? E a Nélia é uma radialista de primeiríssima linha, muito boa no que faz, né? E ela fazia muitos programas para órgãos públicos. Ela fazia parcerias entre a ONB e alguns órgãos públicos. Então, ela tinha programas no Sebrae, né? Que é o A Gente Sabe, A Gente Faz, que foi uma série de rádio que durou anos. Sim, sim. Tinha Eu fiz matéria o... sobre isso. Agora que eu Pois lembrei. é Fiz matéria maravilhoso. no Hã? Sebrae. Fiz Você matéria fez lá quando eu matéria para trabalhava no ela? Sebrae. Sobre esse programa aí. Então eu trabalhei muito tempo no A Gente Sabe, A Gente Faz, fazendo essa parte da reportagem, arrumando esse empreendedor para falar, essas coisas. Trabalhei com ela em outro projeto chamado Saúde no Ar, que era do Ministério da Saúde, que era também igualmente maravilhoso. E no Ministério da Educação teve um que era Tirando Versos da Imaginação, que era sobre repente, que era belíssimo também. E a Nélia, ela teve uma sacada muito boa que hoje em dia eu não vejo, não existe mais, nem podcast tem isso, que ela misturava dramaturgia com jornalismo. Então, como é que eram esses programas? Ela criava uma novelinha, onde tinha os personagens, a mãe, o pai, os filhos, e eles estavam passando por alguma situação ali, por exemplo, no A Gente Sabe, A Gente Faz. Era uma família, um pai e uma mãe, e tinha 2 filhos, e que o pai tinha perdido o emprego, a mãe nunca tinha trabalhado, e aí eles decidem empreender porque eles têm que ganhar uma renda. Então tinha essa novelinha acontecendo, e para legitimar essa historinha, eles faziam depoimentos, que aí a pessoa ficava em dúvida, mas eu quero abrir empresa, será que é muito difícil? Aí vinha o locutor e falava, não, dona Maria, você vai ver que é muito fácil com o apoio do Sebrae, o fulano de tal, do Sebrae Nacional, vai dar dica de como abrir uma empresa. Aí tinha entrevista com uma pessoa, então ela misturava a dramaturgia com o jornalismo. Foi uma escola, eu acho que eu fiz durante uns 2, 3 anos, vários programas com ela, Que essa parte legal. da reportagem. Então, assim, eu pegava os roteiros, guardei quase todos, porque eu achava a forma como a Nélia escrevia genial. Ela é genial, né? Uma pessoa realmente muito, muito fora da casinha. Aprendi muito com ela. O Roberto Bonfim estava nesse programa. Eu lembro que eu fui lá fazer uma vez lá no Rádio Center. Ele estava lá, o ator da Globo de muitos anos atrás. Sim, nossa, ela trabalhava com a Adriana Nunes, todo mundo dos melhores do mundo. Era o pessoal, assim, era top. Aí a Nélia, poxa, que fofa que ela foi. Quando eu fui fazer meu TCC, eu fiz o TCC de rádio, né? E fui fazer um programa de humor sobre rádio para ensinar língua portuguesa para criança. Tinha foco em crianças e jovens, tá? E aí eu escrevi os roteiros, tudo de humor, bonitinho, não sei o quê, e conhecia o Pipo, e aí a Nélia falou assim, comecei a gravar com os meus amigos da faculdade. Aí a Nélia falou, isso não vai ficar bom. Guaíra, pega aí, investe, vê se você tem um dinheiro, pede para o pai e para sua mãe, contrata uns atores bons, contrata os melhores do mundo. Aí meu TCC foi gravado com os melhores do mundo. Na época não eram tão famosos assim, mas o meu TCC é com a Adriana Seri, com o Helder, com o Pipo, com a Adriana Nunes, e é uma gracinha. Hum, bacana, legal. E essa experiência de rádio, 3 anos que você falou, né? Você ficou produzindo esses programas, né? Sim. Mas assim, eu sempre fiz o rádio junto com o correio. Então eu já trabalhava no Uhum, correio e fazia meus freelas por fora. Sempre uhum. fui uma pessoa de freelas. Sempre estava fazendo uma coisa e mais outra. E sou assim até hoje. Sempre estou fazendo uma coisa e mais duas, mais três. Faz parte. E você trabalhou também com uma agência de marketing digital, né? Como é que foi essa experiência? Foi. Eu tenho a minha hoje, mas eu fui para uma agência de publicidade um tempo.
Eu trabalhei numa agência que era do Rio de Janeiro. Eu trabalhava aqui em Brasília, mas eu de vez em quando ia para o Rio para fazer, coordenar a equipe, trabalhar com a equipe, mas eu era como se fosse atendimento, de diretora de Uhum. conteúdo, alguma coisa assim, porque eu atendi o Ministério da Saúde, o GDS. E foi uma experiência muito boa, porque era uma época que eu estava muito apaixonada por inovação digital. Eu só pensava em realidade aumentada, eu só pensava em realidade virtual, queria fazer aplicativo, estava apaixonada por redes sociais, eu estava naquela vibe de tecnologia tudo, eu quero isso para mim. E tive essa sorte de ir para uma agência que trabalhava com isso e aprendi um monte de coisa bacana lá, a fazer campanha, a rascunhar um aplicativo, não sei programar, mas saberia dizer quais são as funcionalidades que tem que ver, quais são as telas, revista, naquela época era revista de tablet, né, que você tinha que diagramar na vertical e na horizontal, porque não era responsivo, você tinha que fazer duas diagramações diferentes. Enfim, foi uma experiência muito bacana. Mas é uma experiência diferente do jornalismo, porque quando você está numa agência de publicidade e você é jornalista, tem a coisa boa, que você escreve bem, mas alguma coisa ali me incomodava de estar assim, atendi o cliente, ministério, sei lá. E aí eu queria ver alguma coisa ali, eu ficava, porra, isso rende uma matéria, eu quero fazer uma matéria para denunciar isso. E você não pode fazer isso, você está dando do balcão, você está como publicitária, né? Ou trabalhando para Uhum. fazer um aplicativo. E aquilo ali foi me dando uma certa agonia e começou a me dar muita saudade da redação quando eu estava dentro de publicidade. Que foi aí que eu fui dar aula. Porque eu estava numa crise profissional tão grande. Eu falei, gente, eu era jornalista, eu era de redação, eu fazia denúncias. Agora eu estou fazendo, sei lá, peças de campanha de publicidade para vender o governo. O que aconteceu Uhum. comigo? O que foi feito de mim? E aí, nessa época, eu estava um psicólogo, eu fazia terapia, o psicólogo falou, olha, Guaíra, você não pensa em dar aula? Eu falei, não vou dar aula nunca. Dar aula é coisa para quem não sabe fazer. Olha preconceito. Olha como é que funcionava na minha cabeça. Eu pensava assim, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Então, assim, eu sou uma Uhum. pessoa prática, eu sou da redação, eu sou a pessoa da mão na massa, eu não vou para a sala de aula. E aí ele sabiamente me esclareceu. Ele falou assim, não, ele é o oposto. Para você ter uma faculdade que seja boa para o aluno precisa ter os professores teóricos que vivem teoria, que planejam, pesquisam, sabem essa parte, mas eles precisam de professores como você também, que é uma pessoa que já tem mais vivência de mercado, porque é você que vai mostrar para eles como é a prática. Eles precisam ter quem dê a teoria e precisam ter quem dá a prática. Vai lá experimentar. E aí eu fui começar a dar aula e, nossa senhora, como foi bom para mim, porque os alunos me salvaram de mim mesma, porque me devolveu toda aquela paixão pelo jornalismo. Estar em sala de aula é uma delícia. E assim, se eu não estou mais numa redação, eu estou no jornalismo porque eu estou formando uma nova geração de jornalistas e fazendo eles se encantarem pelo jornalismo, terem paixão, terem tesão pelo que está acontecendo. E aí isso me faz muito bem. Interessante. E muitas pessoas que, bom, os meus amigos que são professores e tal, uma coisa que eles falam é que você falou ensinar, né? Mas que o professor ele também aprende muito, né? E se renova, né? À medida que tem esse contato muito com os jovens, né? Com novas cabeças, né? Eu sou apaixonada pelos meus alunos. Acho eles, assim, falo sempre para eles que vocês vão ser muito melhor do que todos nós, porque vocês estão vindo numa nova era do jornalismo, né? Em que eles são, costumo falar isso, vocês são parteiros e coveiros do jornalismo. Vocês estão enterrando o jornalismo que eu fiz e estão dando à luz a um jornalismo diferenciado, em tempo real, muito menos verticalizado e mais colaborativo. Então, eu acho esse momento que eles estão vivendo é um momento assim de luto, de crise, mas um momento de novas possibilidades imensas, né? Se souberem reinventar o jornalismo. Então, eu sou entusiasta assim, da nova geração. Acho que serão Você melhores que dá, a gente. você dá aula onde, Guaída? Eu dou aula na Com as Unip. pessoas? Na Unip, legal. E quanto tempo que você já está no meio acadêmico, dando aulas? Eu dou aula tem 5 anos já. 5 anos, bastante tempo, enfim. E você fala, é interessante você falar essa questão para os seus alunos, né, de que eles estão meio que desconstruindo uma coisa que já existe, né, e preparando
uma coisa nova, né? Enfim, assim que o Sim. mundo se transforma e se renova, né? Em termos, que mais que você fala, conversa com seus alunos, né? Em termos de preparo, o que você diz? Olha, para você ser um bom jornalista, o que você tem que características, que qualidades, né? Curiosidade, o que você instiga neles? Eu gosto muito de falar sobre, sim, óbvio, dou teoria, dou técnica, falo sobre, mas eu gosto muito de falar sobre como é a prática do jornalismo mesmo e dos dilemas, né? Eu gosto de falar para eles o que eu gostaria de ter escutado na faculdade e não escutei. Uma das coisas que até essa semana eu estava com os alunos, a gente estava no seminário de jornalismo investigativo, e a gente trouxe convidados, trouxemos a Amanda Aldi, da Intercept, e um outro grupo de alunos trouxe uma Thaís, esqueci o sobrenome, mas é do SBT, uma repórter investigativa também, e ambas falaram uma coisa que eu também já tinha falado para os alunos em sala de aula, que às vezes a gente tem a impressão, ou eu tinha quando eu saí da faculdade, que a coisa mais importante num repórter era um bom texto. Um bom repórter é aquele que faz o melhor texto bombástico. Talvez por eu achar que meu texto era bom, eu valorizar muito isso, eu achava que isso era o mais importante. E hoje em dia, como editora, eu trabalho mais editando revistas hoje em dia, eu vejo que não é o belíssimo texto que faz o bom repórter. O que faz um melhor repórter é o cara que tem as melhores fontes. Então, assim, é você cultivar relacionamento com a fonte, anotar o celular de todo mundo, ligar para perguntar como é que está a pessoa. Então, isso eu falo muito para meus alunos. Vocês querem seguir nessa carreira e receberem bem, não serem mais um repórter na linha de produção, ser o repórter, fonte. Cultive o relacionamento com a fonte, tem uma agenda ali, você tem que poder ligar para o ministro tal no celular direto às 2 horas da manhã. E isso, o cara que tem o melhor texto do mundo, se ele não tiver essa capacidade que você tem de trazer a melhor informação ou de dar a melhor apuração, ele sai perdendo. Então, assim, gosto muito de mandar real para os alunos. Tipo, invistam na fonte, que isso é importante. Olha, jornalismo imparcial não existe. Tirem isso da cabeça de você, ilusão. Todo jornal tem um grupo político e uns anunciantes por trás. Eles não vão ter esses interesses. Então, assim, entendam como funciona, entenda como funciona a máquina. Mas isso não é certo. Não tem veículo de comunicação imparcial nenhum. Nem os que dizem que são. Então, assim, de repente é melhor você ir para um que diz que não é, porque é melhor porque ele já está dizendo logo. E falo muito também de jornalismo independente para eles. Olha, abram suas agências de comunicação. Vocês são tão bons fazendo site, vocês sabem fazer animação que a gente profissional não consegue fazer. Abram agências de comunicação, abram suas agências de notícias, empreendam no jornalismo, porque emprego, carteira assinada, ou emprego formalizado, isso não é só para o jornalismo, é para todo mundo. Está acabando, está morrendo. Esse modelo de trabalho e emprego já não vai existir daqui a alguns anos. Então, você tem que fazer sua própria vida, né? Construir a sua carreira, independente de um veículo de comunicação tradicional. De repente, você constrói a sua carreira, faz matérias independentes e vende, abre uma agência de comunicação. Tem que abrir as suas portas. Interessante. E tem alunas suas aí falando que você é a melhor professora que eu vi, algumas pessoas, a melhor professora que eu já tive, Eu não saudade estou das vendo suas aulas. comentário. Eu não sei quem está aí, porque para mim aparece como se tivesse eu, você e Bragen. Tipo assim, tivesse 3 pessoas. Eu não estou vendo comentário. Ah, pode estar congelado. De repente, se você pegar assim com o dedo e ir subindo, vai aparecendo. Pode ter congelado Deixa eu os tentar. comentários. Mas tem Não já aparece. aparecendo Mande vários beijo para meus comentários. alunos. Pode mandar aí, porque eu via Eu algumas não sei quem é pessoas que está, falando. mas assim, É, eu sou muito apaixonada pelos alunos e muito grata, porque eu aprendo muito, uhum, aprendo demais com eles. Como aprendo? Não sei se tem um pessoal de uma turma aí que eu amo de paixão, que é uma turma que já se formou, que foi a primeira turma que eu acompanhei. Não sei se eles aham, estão aí. Era um pessoal do noturno. E é, eu era muito apaixonada por eles, porque quando eu entrei na faculdade, eles eram aquela turma de rebeldes, aquela turma que criticava tudo, brigava com o professor, argumentava. E quando eu entrei em sala de aula e que eu vi aquele pessoal questionado dos argumentativos, eu falei, que lindo! É disso que a uhum. gente precisa, a gente que questiona, que não aceita nada. E aí realmente era muito louca por essa turma.
e comecei a tentar mostrar para eles o enorme potencial que eles tinham, porque eles não se viam como futuros bons jornalistas, porque eles, sabe, eles estavam ali meio outsider, não sei, eles não estavam ali, não era aquela turminha exemplarzinha, não, era uma turma mais desconectada. Eu falava, cara, isso é que é legal, vocês são criativos, vocês são diferentes, vocês são únicos. Vamos lá que vocês vão ser, e eles são todos ótimos. E, realmente, estou Ó, apaixonada por essa turma. eu peguei o comentário de uma aqui, é Conca Rocha. Sou tia e estou gostando muito da aula de jornalismo. Tem outra aqui, Maravilha. Ravi19, é uma moça, né? Saudades das suas aulas. Melhor professora, escreveu a Rites Frazão. Rita, Tem aqui um maravilhosa. comentário também, Prado Gabi, deve ser Gabriela Prado, igual uma artista das palavras, das histórias e em qualquer lugar. Ai, que delícia. Legal. Beijo, Gabi. Obrigado Não aí, estava sabendo que gente. estava aí, não. A Rita fez um trabalho, vou até comentar, porque esse é um trabalho que eu tenho muito orgulho. Eu orientei a Rita, ela foi minha orientanda. A Rita fez um trabalho, você vê como as pessoas são especiais, Marcelo. A Rita é uma aluna bem quietinha, bem tímida. E aí, eu não conversava muito com ela, fui orientar ela e não conhecia muito, ela era das mais tímidas e não falava muito comigo. E ela veio com uma ideia de trabalho de pesquisa tão bonita, você vê como a pessoa é sensível, a pessoa tem um olhar para o jornalismo, né? Ela tinha ido fazer um trabalho fotográfico, lembra do Brasília Torre Palace, que é aquele hotel perto do Pátio Brasil, que ficou desocupado durante 30 anos, até hoje está em disputa judicial, e moravam lá um monte de pessoas de um movimento de trabalhadores sem teto. Então morava muita gente lá, tinha droga também, mas tinha um monte de um monte de moradores lá que faziam parte de um movimento do sem teto, tá? E moravam naqueles quartos vazios. E a Rita decidiu contar a história dessas pessoas, da expulsão dessas pessoas do Torre Palace Hotel, de recuperar essa história, de contar o que tinha sido feito de cada pessoa que morava ali. E ela conseguiu histórias lindíssimas, conseguiu inclusive fazer uma denúncia de que tinha gente explorando essas pessoas, porque quando elas foram assentadas em outro lugar, tinha gente que cobrava uma mensalidade deles para dizer, olha, para você continuar morando aqui, você precisa me pagar tanto. E aquele dinheiro não precisava ser cobrado. Então ela fez um trabalho de jornalismo tão profundo, tão... e assim, uma pessoa que talvez eu talvez não esperasse, que ela era tão tímida, mas é aquela pessoa tímida que vai lá e se mete na quebrada e tem coragem de entrar no hotel que tem gente tomando droga e você sobe para conversar com as pessoas de uma audácia, né, de uma coragem. E o texto ficou belíssimo. Tenho muito orgulho desse trabalho, assim, desse TCC dela. Achei genial. Então, isso eu digo, Parabéns. o aluno ensina muito pra gente, eu aprendi tanto. Eu queria falar um pouco também sobre a sua empresa, né? A Farol, né? Enfim, a Farol Sim. Conteúdo Inteligente. Como surgiu essa empresa? A Farol é a minha... Eu já tive algumas empresas, né? Eu já tive uma empresa antes, mas não deu muito certo. E aí, em 2016, eu abri a Farol. E a Farol trabalha com comunicação digital, né? Trabalho muito... Eu que abri a Farol para trabalhar com conteúdo inteligente, que na época, em 2012, quando eu comecei a ouvir falar de SEO, não era tão... As pessoas não conheciam como conhecem hoje, né? De você trabalhar com textos capazes de ativar o Google. Eu falei, cara, isso é muito legal, porque o jornalismo do futuro, ou as assessorias de imprensa do futuro, as empresas no futuro, elas não vão escrever mais pensando só que o texto tem que estar corretamente bem escrito, ou atraente, ou bonito. Ele tem que ser um texto com uma informação clara, ele tem que ser super atraente, ele tem que ser atrativo, ter informação clara, e ele ainda tem que conseguir ativar o Google para a empresa ou para o jornal aparecer na parte orgânica do Google. E aí eu, na época, falei, SEO é um nome tão feio, mas é um nome bonito, conteúdo inteligente. O conteúdo é capaz de informar e ativar o Google. Então, fazer as duas jogadas. E a ideia original da Farol era essa. Só que com o tempo, conforme as coisas foram evoluindo, eu acabei não trabalhando tanto com SEO, que é uma coisa que eu gosto muito, mas trabalhando mais com storytelling, com comunicação corporativa. Então, assim, a gente se especializou em contar histórias. Então, a gente consegue transformar dados, né? Às vezes tem aqueles relatórios de gestão que as empresas têm que fazer, que eles têm um monte de dados ali que não dizem nada, e 100%
150 bilhões de faturamento, tantos bilhões de programas realizados. E o número sozinho não diz nada, né? Então, você pegar esses números e transformar eles em histórias, do tipo, olha, esses 100 bilhões de faturamento significam que você mudou a vida de tantas pessoas. E aí você conta a história de uma pessoa que teve a vida mudada pela atuação daquela empresa. Então, a gente tem muito esse trabalho de contar histórias reais, transformar dados em histórias, e essas histórias fazerem resultados para a empresa. E eu gosto muito dessa parte de concepção de produto de comunicação. Então, a gente trabalha muito com revista, relatório, publicação, enfim. Como é que você vê a importância da comunicação corporativa, né? Já que você trabalha com ela e já há alguns anos, né? Que você está com assessoria de imprensa, hoje com a sua própria empresa, né? Trazendo essa narrativa, né? Storytelling. Como é que você vê a importância da comunicação para ajudar, né, as empresas, as instituições, as corporações, enfim, todos que se utilizam da comunicação para atingir seus objetivos, né? A comunicação corporativa é uma coisa que, ela, quando bem feita, ela é muito linda. Porque você para daquela lógica da publicidade de tentar, não, eu tenho que vender a empresa. Eu tenho que chegar aqui, vender e mostrar que é boa e fazer uma peça. E você tenta mudar, ou então criar ou ajudar uma empresa a ter uma cultura institucional coerente. Então, você faz um discurso que tenha que ser alinhado com a prática dela. Não só com os clientes, mas com os empregados. Então, assim, se eu sou uma empresa que eu digo que sou uma empresa, minha empresa é inovadora, é disruptiva, faz isso e aquilo, e dentro da sua estrutura, você tem aquela estrutura totalmente verticalizada, que tem um presidente que manda nos diretores, que manda nas coisas, não tem espaço para o erro, não tem espaço para você tentar coisas novas, é tudo muito engessadinho. Qual a coerência que tem entre o discurso e a prática? Não tem nenhuma. Então, essa empresa é meio esquizofrênica. Então, assim, uma comunicação corporativa bem feita, ela passa por isso. Para a empresa falar e fazer peças, fazer vídeos, fazer publicações, jornais, revistas, o que ela for de peça de comunicação, coerente com os valores que ela tem, coerente com o que ela quer ser. E você tentar alinhar isso, porque às vezes a empresa está lá e que ela quer dizer que é uma empresa justa, eticamente responsável, e aí ela faz uma revista impressa de 50 páginas e ai, meu Deus, fugiu o nome da palavra. Você compensa aquela emissão de carbono plantando árvore. Então, se você se diz sustentável, você tem que ser sustentável. Você tem que pegar e fazer uma revista. Você pode ter uma revista corporativa, sim. Você vai compensar a emissão de carbono dela plantando árvore na Mata Atlântica ou vai fazer com um papel reciclado. Não é um papel muito limpo, não é uma coisa muito boa, mas você faz com um papel que ele já venha com o selo da Iniciativa Verde. Se eu sou uma empresa que eu quero dizer que sou inovadora, eu tenho que ter esse cuidado também sou uma empresa inovadora. E aí, o que você faz? Aí você entrega um relatório que não tem uma interatividade, que não tem um QR Code que leve para um vídeo ou para uma realidade aumentada. Não é coerente. Então, assim, a comunicação corporativa, ela pode ser uma coisa muito bacana de ser feita, porque é isso, alinhar estratégia, o pensamento da empresa com a publicação que vai sair para as pessoas. E também com o público interno, né? Porque aí você pode valorizar as pessoas, ajudar a área de recursos humanos, a fazer as pessoas se sentirem valorizadas, a criar um ambiente positivo. Então, assim, a comunicação corporativa é de uma riqueza. Eu gosto muito, trabalho com isso e me faz muito feliz. E não tem esse ar que a gente, às vezes, tem na publicidade, que é só venda. Não, lá é uma construção estratégica. É gostoso de fazer. Bacana, tudo passa pela comunicação e uma comunicação pensada, né? Não é só, enfim, comunicar, né? Não adianta, como você falou, né? Sei lá, ser uma empresa que diz que trabalha com sustentabilidade e solta milhares de publicações aí impressas, enfim, sem pensar no custo ambiental Essa é a minha daquilo, né? dor, é a dor da Gabi. Eu não sei se a Gabi ainda está aí, mas se ela tiver, ela vai entender que é isso, que a comunicação, ela tem um potencial estratégico de te ajudar a construir a estratégia de uma empresa, a imagem dela, o posicionamento estratégico institucional. A comunicação é uma área extremamente visceral para uma empresa, mas as pessoas não enxergam assim. As pessoas às vezes acham que a comunicação é só alguma...
fazer postzinho. Faz um folderzinho aí, Chiquinha, que ia pular se meu bicho falando isso. Faz um folderzinho aí, ou então vamos fazer uma revista para consultar dela, vamos fazer uma rede social ali só para dizer que tem. Cara, é pegar uns profissionais super talentosos, gente competente, com sangue no olho, e você matar quando você relega a comunicação a ser uma área operacional, uma área disso, apertador de parafuso. Cara, não somos apertadores de parafuso. É um monte de estrategista e um monte de gente que entende que se você fala uma coisa e mostra outra, a pessoa desconfia. Então, assim, você pode ter o discurso mais lindo do mundo. Se na prática, ou se as peças que você divulga não tem aquele mesmo DNA, uma pessoa que entenda um pouquinho vai falar, cara, isso é tudo mentira. Não funciona assim. E hoje com as redes sociais, né, as repercussões também são automáticas, globais, né, muito rápidas, né, muito grandes, né? Então, se você realmente dá uma pisada na bola, o estrago às vezes não digo irreparável, mas pode ser um abalo forte, né? Não, e tem que entender também que não precisa assim, todo mundo quer ter perfil em todas as redes sociais, quer um monte de seguidor, quer isso, quer aquilo. Gente, não. Se a sua empresa não tem esse foco, para quê? Faz o que você precisa. Se o meu público-alvo é um monte de senhorzinho de 50, 60 anos, o que diabos eu estou fazendo ali? Eu tenho que falar com essas pessoas. Eu quero renovar a base, então eu vou falar com um outro tipo de linguagem. É isso. Não dá para você querer ter o que todo mundo... eu quero porque a outra empresa tem. Cara, não faz sentido. Tem que fazer as coisas alinhadas ao seu pensamento estratégico, alinhadas aos seus objetivos de curto, médio e longo prazo, alinhadas ao público que você quer falar. Não é... É isso. E a gente é subestimado. Isso talvez seja a minha grande tristeza. É isso. Às vezes, quando as pessoas subestimam o potencial de uma comunicação inteligente. Tá certo. A Solange Gomes, né? Solange, tá dizendo que quer ser sua aluna. Venha, vai ser ótimo. Vai ser bem-vinda. Guaíra, Bem-vinda. conforme eu comentei com você hoje à tarde, né, o tempo voa, né? Enfim, já estamos aí menos de 3 minutos para acabar. Então, assim, eu queria, em primeiro lugar, te agradecer muito, porque realmente, como até pessoas comentaram, foi uma aula que você nos deu hoje, a sua experiência vasta na comunicação. Com certeza teria muito mais coisas para a gente ficar aqui, muito mais tempo falando. Tantas coisas que você já fez em redação de jornal, assessoria de imprensa, com a sua empresa, na faculdade, mas a gente conseguiu ter uma ideia desse trabalho fantástico aí que você já faz há vários anos. Queria te agradecer imensamente por você ter vindo aqui hoje, compartilhar sua experiência, falar da sua vida, do seu trabalho, que só nos enriquece ouvir uma pessoa tão talentosa compartilhando tanta coisa legal que já fez na vida nesse meio de comunicação. Eu que agradeço, Cris. Para mim foi um prazer. Até porque eu sou uma pessoa super tímida, então assim, eu nunca... Imagina. O pessoal falava de live, eu nunca ia falar nada. Quando você chamou, eu falei, quer saber de uma coisa, eu vou. Vou ver para testar, para ver se eu tenho coragem de fazer. Que bom, eu fiquei feliz. Estamos felizes. A Lilian Beraldo mandou parabéns aí pra gente, parabéns principalmente pra nossa convidada aí, que deu esse show aí, essa aula, né, Minha mulher não gosta ela fala que eu fico repetindo as coisas, mas é uma aula que a gente teve hoje. Eu queria agradecer também para todas as pessoas aí que participaram, que tiveram aí, fizeram comentários. Legal, Guaíra. Depois eu vou ver a gravação, vou ver todo mundo que comentou e entrou e vou agradecer. É porque realmente não na minha tela, não apareceu. Eu acho que infelizmente não aparece depois que saem esses comentários só na hora. Mas assim, eu te passo por alto, assim, foi muitos comentários legais. Essa live vai ficar salva aqui nesse perfil, depois vai para o YouTube e tal, e aí a gente compartilha nas redes. Quem não viu pode ver, quem quiser rever, quem não viu todo pode ver, quem quiser indicar. Tá bom, Guaíra? Mais uma vez, muito obrigado aí. Eu já vou pedir licença para botar a live lá nas redes da Farol, tá? Você salva aí depois. Com certeza. E te desejo todo sucesso aí com a sua empresa, com a Farol aí. Sucesso sempre a você. Que seu trabalho continue repercutindo cada vez mais. Beleza, Guaíra? Obrigadão. Um abraço, então. Beijo, boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.